intrigam a humanidade. Como os egípcios construíram algo tão difícil com a tecnologia da época, hein? Hoje vamos falar sobre esse e outros motivos pelos quais as pirâmides assustam os cientistas. Para começar, sabe quanto tempo a pirâmide de Quéops permaneceu como a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem? Por mais de 3.800 anos. A construção da antiguidade só foi destronada por volta de 1300. O edifício responsável por isso foi a Catedral de Lincoln, no Reino Unido. A pirâmide de Quéops tinha originalmente quase 147 metros de altura. Já a catedral conseguiu bater os 160 metros e assim se tornar a estrutura mais alta da época. Permanecer milhares de anos com o título é um feito bastante impressionante, convenhamos. Os grandes arranha-céus de hoje em dia, por exemplo, são superados em pouco tempo. Atualmente, o edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa, que fica em Dubai. Sua altura chega aos 828 metros. Cara milionário, mas há a expectativa de que ele seja superado dentro de alguns anos. O Obelisco Capitale pretende atingir mais de 1 quilômetro de altura e promete ser o próximo prédio mais alto do mundo. O detalhe é que ele deve ser construído no Egito, o que fará com que o título de estrutura mais alta volte para a região. Bom, o Egito pode ser conhecido como a Terra das Pirâmides, mas não é o país com mais construções desse tipo, sabia? O título, na verdade, pertence a outro país africano, o Sudão. Segundo o site Exame, enquanto os egípcios têm 138 construções para chamarem de suas, acredita-se que os sudaneses tenham cerca de 255 mas não é pirâmides em seu território. Se você pensa que isso é porque o que chamamos hoje de Egito não era o mesmo na época dos faraós, sinto dizer que está enganado. As pirâmides do Sudão foram feitas por outro povo e em outra época. Acredita-se que os construtores foram o povo do reino de Cush. Mas essas pirâmides não são contemporâneas às dos faraós. As sudanesas são por volta de 500 anos mais jovens. Outro fato interessante sobre as pirâmides diz respeito à sua temperatura. O Egito tem boa parte do seu território coberto por um deserto, e as temperaturas durante o dia podem ser bem elevadas. Imagine então na época dos faraós, que não conheciam nada parecido com um ventilador ou um ar-condicionado. Ar-condicionado. Já pensou? É terrível lá. Apesar disso, o interior da pirâmide de Quéops é conhecido por ter temperaturas agradáveis. Mesmo quando os arredores chegam a quase 50 graus Celsius, geralmente a temperatura interior das construções permanece nos 20 graus. Será possível que os habitantes locais... Mas isso que eu não entendo. Os caras criaram a pirâmide ali, né? Ele é, no caso, um retângulo que você fala, né? Mas e aí, mano? Não tem entrada, não tem saída. Os caras o quê? Faz buraquinho, entra ali, só caverna, mano? Até hoje eu não consigo entender porque os caras criaram um negócio desse que não tem... Sim, sei lá, se fosse a casa dos faraós, como dizem alguns. Ou para algumas pessoas de casa. Não tem entrada. Não tem entrada, não tem nada. Doideira, mano. Locais se refugiavam do calor nas pirâmides? O mais provável é que o lugar fosse permitido apenas para os faraós e outras pessoas de altos cargos que entravam ali apenas em... Vai entrar, mas entrar onde? Você não tá vendo, você viu alguma entrada na pirâmide? Não tem, você vendo, não tem entrada pra isso daí não. O cara entrava por onde? Por cima?
em ocasiões especiais. Bom, quem quer que fossem as pessoas que entravam, desfrutavam um pouquinho do interior refrescante. Aí, como é que é a entrada? É verdade, não é? Bom, Você deve ser os caras ter feito. quando né, um olhamos túnel, sei para lá. as pirâmides juntas, a que parece se elevar mais é a de Khafre. Alguns acreditam que ela seja a mais alta de todas, mas não é verdade. Como dito antes, a pirâmide, que por milhares de anos foi o edifício mais alto do mundo, é a de Quéops, ou seja, ela é a mais alta. Mas por que então temos essa impressão de que a pirâmide central, a de Khafre, é mais alta? Bem, há dois motivos. O primeiro é que essa construção está em um terreno ligeiramente mais elevado do que o da outra pirâmide, que na verdade é a mais alta. O outro motivo é porque a pirâmide de Khafre tem uma inclinação mais acentuada. Ela pode não ser a mais alta, mas não deixa de ser impressionante. Khafre é, das três, a que está mais conservada. As construções egípcias são impressionantes também pelo fato de suportarem muito bem a passagem dos anos. É claro que hoje elas não são exatamente a mesma coisa que eram quando foram erguidas, principalmente o exterior das pirâmides, que foi bastante alterado ao longo dos Será que era milhares assim, de mano, anos. dentro da pirâmide? Será que é assim? Quéops costumava ser coberta de pedras de calcário polido. Já a sua parte superior era feita de granito e, em alguns casos, basalto. Por conta desses materiais presentes no exterior, as pirâmides se destacavam bastante em meio ao deserto quando foram erguidas. Eram gigantes brancos imponentes na areia. Bom, com o passar dos anos, essa aparência exterior foi se deteriorando até chegar no que vemos hoje. A parte interna das estruturas também foi alterada nesse tempo. Infelizmente, na maioria das vezes mudadas por ações de ladrões interessados nas grandes quantidades de bens preciosos que eram sepultados junto com os faraós. Sabe o que realmente intriga os cientistas? O mistério Conta da pra nós. construção das pirâmides. Isso, e aí? Como é que foi feito isso? A pirâmide Quéops, por exemplo, tem É a maior que aproximadamente 2,5 milhões de blocos de pedra que Aí. pesam mais de 1 tonelada cada. Ah, O peso estimado da construção pode chegar perto dos 6 milhões de toneladas. e como é que botaram essas pedras lá? Definitivamente, um peso pesado da antiguidade. Peso Se uma pesado. construção dessa já teria suas dificuldades atualmente, imagine há milhares de anos. Segundo o antigo historiador grego Heródoto, foram necessários 20 anos e 100 mil trabalhadores para construir a Grande Pirâmide. Isso levando em conta um trabalho feito apenas quando o rio Nilo transbordava. E assim, a agricultura ficava um pouco impossibilitada. Porém, estudos do século XX mudaram um pouco essa ideia. Acredita-se que os construtores não trabalhavam ali esporadicamente, mas sim de maneira fixa. Com isso, o número baixou consideravelmente, atingindo a quantidade aproximada de 20 mil pessoas, que ainda eram acompanhadas por um pessoal de apoio, composto por padeiros, médicos e outras profissões. O fato é que a construção foi feita tão bem que as pirâmides estão aí até hoje. Isso é Que verdade. coisa, não é? Você pode dizer que o exterior foi muito alterado. Mas isso não é nada, não é? Não, não era assim. Como comparação, podemos olhar as maravilhas do mundo antigo. Dentre as 7, as pirâmides de Gizé são as únicas maravilhas que ainda permanecem de pé. Vamos ver até quando, até o ser O humano Colosso de destruir. Rhodes, o Farol de Alexandria, o Templo de Ártemis, todas as outras 6 já se foram, mas as estruturas do Egito permanecem. Até o ser O humano mais destruir. impressionante é que, de todas as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides
são as mais antigas. As demais acabaram padecendo por conta de conflitos ou desastres naturais. Seria a preservação das pirâmides pura coincidência? Ou a maneira que foram construídas realmente interfere nisso? Bom, vamos para o próximo mistério. Certa vez, um enorme caixão de granito foi encontrado em uma das câmaras das imensas tumbas faraônicas. Não tem entrada, mano. Eu tava errado, eu tenho O entrada. mais interessante é que o sarcófago era tão Agora eu fiquei, porra, bolei. grande que seu transporte para dentro da câmara seria impossível. Ele era maior até mesmo do que a entrada do local. Bom, além do sarcófago ser muito pesado por conta do seu material, aparentemente, também era impossível colocá-lo atrás da abertura do local. Como ele foi parar ali, então? A principal teoria diz que a câmara funerária foi construída em volta do caixão, depois que ele foi colocado ali. Agora, por que fizeram isso? É desconhecido.